Parte C do Freud. Continua o Homem dos Ratos. Acho que hoje começarei com a experiência que constituiu um motivo imediato para eu vir visitá-lo. Foi em agosto, durante as manobras em... Freud não bota o lugar. Eu antes estivera padecendo e me atormentando com todas as espécies de pensamentos obsessivos, mas eles passaram rapidamente durante as manobras. Você sabe, manobra é coisa de guerra lá, de exército, de forças armadas. Eu estava a fim de mostrar aos oficiais regulares que pessoas como eu não só haviam aprendido bastante, mas também podiam aguentar bastante. Um dia partimos de um lugar em marcha lenta. Durante uma parada, perdi meu pince-nez. Pince-nez é aqueles óculos que bota aqui pendurando no nariz, só tem um. E, embora pudesse encontrá-lo facilmente, não queria atrasar nossa partida, de modo que o deixei para lá. Todavia, telegrafei aos meus oculistas em Viena para que me enviassem um par pelo próximo correio. Durante aquela mesma parada, sentei-me entre dois oficiais, um dos quais, um capitão de nome tcheco, não iria ter pequena importância para mim. Eu tinha certo terror dele, pois ele obviamente gostava de crueldade. Isso está em itálico. Não digo que era um homem mau, mas no grupo de oficiais ele sempre havia defendido a introdução do castigo corporal, de modo que eu fora obrigado a discordar dele com veemência. Pois bem, durante a parada passamos a conversar e o capitão contou-me que havia lido sobre um castigo particularmente horrível aplicado no leste. Não diz aonde. Aí começa Freud. Aqui o paciente interrompeu-se, levantou-se do divã e pediu-me que lhe poupasse a exposição dos detalhes. Assegurei-lhe que eu próprio não tinha gosto, qualquer que fosse, por crueldade, e certamente não tinha desejo algum de atormentá-lo. Contudo, naturalmente, não podia conceder-lhe algo que estava além de minhas forças. Ele podia igualmente pedir-me para lhe dar a lua. A superação das resistências era uma lei do tratamento e de forma alguma poder-se-ia dispensá-la. Expliquei a ideia de resistência a ele no começo da sessão, quando me contou que havia nele muita coisa que teria de superar se tivesse de relatar essa sua experiência. Vocês lembram que o Lacan fala que o Freud dava aula para pacientes dele. E dava mesmo. Continuei dizendo que faria tudo o que pudesse para, não obstante, adivinhar o pleno significado de quaisquer pistas que me fornecesse. Será que ele estava pensando em cerca de estacas? Não, abriu aspas. Isso não. O criminoso foi amarrado. Fecha aspas. Expressou-se ele tão indistintamente que não pude adivinhar logo em qual situação, abre aspas de novo, um vaso foi virado sobre suas nádegas. Alguns ratos foram colocados dentro dele e eles, fecha aspas. De novo se levantou e mostrava todo o sinal de horror e resistência. Cavavam no caminho no travessão em seu ânus, ajudei-o a completar. Repara que o Freud
trabalha mais como um psicólogo aqui do que como um psicanalista, né? Ele dá a regra da associação livre, mas ele força uma barra que não é o nosso papel, atual, pelo menos. Em todo, o analisante dirá, em algum momento, quando ele já tiver como dizer. E dirá de várias maneiras. Dirá hoje de uma maneira, amanhã de outra, depois da manhã de outra, porque a linguagem é muito rica e a aletheia, a verdade, vai se mostrando toda hora. Isso Freud não tinha essa noção. Por isso que eu digo, ele não fazia atenção flutuante, ele não prestava atenção a certas outras coisas da linguagem, que Lacan fala aqui, que acaba virando uma fala pessoal e assim por diante. Ele estava lá de médico, sei lá. Em todos os momentos importantes, enquanto me contava sua história, sua face assumiu uma expressão muito estranha e variada. Eu só podia interpretá-la como uma face de horror ao prazer todo seu, do qual ele mesmo não estava ciente. Prosseguiu com maior dificuldade, abre aspas, naquele momento atravessou minha mente como um relâmpago a ideia de que, agora em itálico, que isso estava acontecendo a uma pessoa que me era muito cara. Aí tem uma nota, ele disse ideia. O termo desejo mais forte e mais significativo, ou melhor, medo, foi evidentemente censurado. Infelizmente, não sou capaz de reproduzir a peculiar indefinição de todas as suas observações. Isso é o Freud. Continuando, respondendo a uma pergunta direta, ele disse que não era ele mesmo quem estava infligindo o castigo, mas que este estava sendo aplicado como se fosse de forma impessoal. Após pequena insinuação, eu soube que a pessoa a quem essa sua ideia se referia era a dama a quem ele admirava. Interrompeu sua história para me assegurar de que esses pensamentos lhe eram totalmente alheios e repulsivos e para contar-me que tudo que se tinha seguido no curso deles passara por sua cabeça com a mais extraordinária rapidez. Vocês reparem como a denegação está aparecendo aqui, né? O Freud diz que não tem interesse nenhum em saber, mas enfim, tem que saber. Por outro lado, o outro fala que, olha, isso aqui é horrível para mim, né? Eu preciso assegurar que esses pensamentos são totalmente alheios a mim. Então, vocês reparem, era um neurótico, né? Fazia a Fernanda. Simultaneamente, a ideia sempre aparecia uma sanção, isto é, a medida defensiva que ele estava obrigado a adotar a fim de evitar que a fantasia fosse realizada. Um castigo. Também a Fernand e Freud só vai descobrir lá para 1926, o texto A Negativa, ele ainda não tinha chegado aqui. Ele já sabia como era neurótico obsessivo, o homem já tinha um mecanismo de denegação, mas ele não... Nem ele, Freud, percebe a própria dele. Quando o capitão falava desse horrendo castigo, ele prosseguiu, e essas ideias lhe vieram à mente empregando suas fórmulas de praxe. Mas, acompanhado de um gesto de repúdio, e a frase, o que é que você está pensando? Ele acabara por conseguir evitar ambas. Isso aí, eles vão fazer uma análise na página 224. Esse ambas surpreendeu-me e não há dúvida de que também confundiu o leitor. Isso porque até aqui ouvimos apenas uma ideia, de o castigo
com o rato ser aplicado à dama. Agora ele estava obrigado a admitir que uma segunda ideia lhe ocorrera simultaneamente, ou seja, a ideia do castigo sendo também aplicado a seu pai. Como seu pai havia falecido muitos anos antes, esse medo obsessivo era muito mais disparatado até mesmo do que o primeiro, e, em consequência, tentara evadir-se de ser confessado por mais algum tempo. Naquela noite, prosseguiu o mesmo capitão, entregou-lhe um pacote chegado pelo correio e dissera: o tenente A. Os nomes têm aqui pouca importância. Pagou as despesas. As despesas em questão referiam-se ao preço do novo pince-nez, dos novos, né? Porque ele pediu 2. Na Áustria, um sistema de pagamento à vista na entrega funcionava no serviço de correios. Pagou as despesas para você. Você lhe deve reembolsar. O pacote continha o pince-nez pelo qual ele havia telegrafado. Naquele instante, contudo, uma sanção, castigo, tomara forma em sua mente, ou seja, ele não devia devolver em pagamento o dinheiro, ou aquilo iria acontecer, isto é, a fantasia sobre os ratos se realizaria em relação a seu pai e a dama. E imediatamente, conforme um tipo de procedimento que lhe era familiar, para combater essa sanção, surgira uma ordem na forma de um juramento. Você deve pagar de volta as 3,80 coroas, uma quantia que equivalia na época a cerca, enfim, de qualquer coisa aí lá do mundo alemão, ao tenente A. Ele dissera essas palavras a si próprio, quase em voz alta. Vou continuar a novela no próximo, porque é longo.